Sabia que o futuro não é uma linha? É um cone de possibilidades. No mundo das partículas, tudo é uma onda de mistério, até que a gente olhe. Quando você observa, a realidade escolhe um caminho. O seu olhar tem poder. E o seu futuro com as plataformas Cosmos Centro. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Segundou, já segundo aí com um princípio de novo mundo, né? E já começa aí com a ascensão da direita aí, né? Vocês que estão acompanhando aí, oficialmente já saíram aí as primeiras informações. Mas antes de tudo, eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui conosco, coloca a mão no seu peito, dá as suas respirações, porque hoje nós baixamos os hertz dessa live para 8 hertz. Isso significa que é só para todo mundo. Então, aqueles que operam um pouquinho mais alto vão se sentir um pouquinho meio zonzo, mas é para alcançar só todo mundo essa live. Muito bem. Boa noite, Cristiano. Boa tarde, boa noite, bom dia, Brasil varonil, cosmicamente falando aqui com todos vocês, princípio do novo mundo, ascensão da direita. Você viu que azul é o que está mandando na parada, então se entenda com seu concílio de consciências. Você que está chegando agora, que está nos conhecendo e que vai ver um monte de palavra diferente, aí, concílio de consciência, Assembleia Geral Cósmica. Do que se trata isso? Você está nas plataformas Cosmos Centro, que contém todo esse conjunto de ações, tecnologias, estudos, para que você, sua melhor versão, objetive ser responsável por si mesmo e saber, porque é Deus co-criador, e participa aqui agora desse desenvolvimento. Você não está em escola iniciática, não está em canal de notícias, não está no seu bairro, no seu vizinho, conversando sobre cafezinho ou futebol. Você está no melhor lugar do cosmos, que é reconhecer a você mesmo. Esse é o primeiro grande passo. Daí vem aceitação, compreensão, entendimento e evolução. Seja muito bem-vindo. E essa assembleia aberta, você do outro lado da telinha, assembleano, tem a responsabilidade de manter o olhar do observador. A dupla, o experimento da dupla fenda, ela já mostrou para você como isso deve ser executado. E você que está chegando agora, procura lá. Experimento da dupla fenda para entender o que significa isso. Pois aqui, o assembleano que já está em atividade, ele não tira o olhar do observador, ou seja, ele cuida do leite para o leite na leiteira, no fogo,
nunca derramar. É assim que funciona. É o olhar do observador para sustentar a realidade que nós aqui estamos apresentando. Vem com a gente, seja bem-vindo. Na descrição dessa live tem um convite para você acessar aí o Telegram, acessar o link do Auto-Escolhidos. Sim, é você que se escolhe. É você do outro lado da telinha que tem interesse na sua expansão consciencial. Vem com a gente, vem conhecer o convite das portas iniciais aqui das plataformas, onde nossos moderadores colocam diariamente ali páginas de nossa literatura para você aos poucos ir se adaptando ou se inteirando de como que funciona. Seja bem-vindo, vem com a gente. E a gente já começa aí, né, Cristiano, com a nossa base curricular em cosmologia avançada. Primeira bolinha que você está vendo ali é um convite que também está disponível. Quem é Deus? Quem é Deus é um questionamento que você faz para você mesmo, mas não consegue encontrar uma forma didática para isso ser respondido para você mesmo. Entra ali, é um link que a gente está disponibilizando também fica disponível aí nas plataformas e você tem acesso também aqui na descrição da live. A partir daí, essas outras salas fechadas vão entregando para você a base para você entender um pouquinho mais da nossa literatura, da literatura de cosmologia avançada. Significa que estas salas já entregues estão disponíveis e você pode entrar em contato com este cantinho aqui, logo abaixo da tela do Telegram. E a galinha está anunciando base curricular avançada para você. Porque tem alguém que dorme pouco aqui. Ó, salve de palma para ele que dorme pouco. Porque tem muita atividade, assim como você. Você entendeu aqui que base curricular é para você, mas por acaso você não entendeu? Não tem problema. Depois dessa live, vou estar colocando para você lá no Auto-Escolhidos. Coloquei o link aqui para você. É galo, verdade. Desculpa, é galo. O galo está em atividade constante. Mas você que por acaso não está entendendo o que é base curricular, quem é Deus, anéis da Terra, depois dessa live, no Auto-Escolhidos, a base curricular, 7 elementos, completíssima, base 1, para você começar, olha, não sei nada de Cosmocentro. Começa naquela base. Vem com a gente. E a gente começa reforçando aqui uma informação trazida lá do dia 15. Pela primeira vez no Cosmos, temos a criação organizada e agora com um laboratório de deuses criadores. Ronda 32 em 25%, com mais de 80% do projeto original adaptado para a atual situação do coletivo. E pausada novamente, foram convocados ao todo 69 e compareceram 6. Hoje, 22/6, já adianto que essa ronda 32, ela foi completamente encerrada, ou seja, não deu para dar continuidade. Fica aqui que você vai entender um pouquinho mais. E os arquétipos não é isso, né? Voltou a ser o que era antes. E estes arquétipos a gente vai atualizando no decorrer das lives. Portanto, saúde, abundância infinita, saúde financeira. Aqui, pela saúde financeira, você vai entender um pouquinho sobre as informações aí. E um pouco disso a gente começa aí reforçando o que já foi dito aí, eu acho que na live de sexta-feira, né, Cristiano? Musk diz que não é impossível se tornar o primeiro quadrilionário. Você percebeu que há algumas semanas que ele alcançou o status de trilionário?
Meu sócio. E ele já está rumo a mais dígitos na sua conta bancária. Perceba a importância de todos desejarem ser parceiro dele de negócios. E esta imagem aí do lado mostra como um gráfico, como um foguete, literalmente, que só sobe mesmo. E agora, ele, uma semana depois, já está aí com 1,75 trilhões em a sua valorização na SpaceX. Presta atenção que isso vai ter muita história para contar, não é, Cristiano? SpaceX, Tesla está aí para você mostrando o que tem validade de verdade. Então, se você está aí querendo entender de fato geopolítica, fica aqui. E o Ray Charles III, hein, Cristiano? Já começou a entregar declaração de imposto de renda. Alô, assembleano, olha o que você está realizando aí, hein? Olha só o que você está ligando de baixo para cima. Tá vendo bem essa matéria aqui? Essa prestação internacional de contas vai dar o que falar. É você, assembleano, entendendo as novas regras, entendendo o que tem que ser exigido, cobrado, é não deixar o leite derramar, não é, Cristiano? Se você está vendo agora aquilo que você jamais viu em todas as vidas, que os poderosos estão tendo que se colocar à disposição da real realidade, é porque está acontecendo só uma coisa. Você está no caminho e você não se desvia dele. Então, o convite está aí permanente. Fica no caminho, não se desvia dele. Olha para todas as leiteiras, vai aparecer 2, 3, 16, 45, 53 leiteiras, e cada leiteira dessa significa dar atenção ao que precisa. E se retira de futebol, política, costumes e distração. Você não vai se retirar do mundo, você vai se retirar da distração que você se habituou, de pegar o celular e ficar lá 2 horas olhando e não sabe por que o tempo passou, não almoçou, não tomou café, não foi no banheiro, porque só ficou lá. É disso que você vai se retirar. É disso que você está se retirando. Então, você que está chegando aqui, faz sentido o que está falando aqui nesse momento? Então, fica, participa do Autoescolhidos. Primeiro passo para você, está lá. E na sequência, vocês devem ter ouvido aí que Trump fez uma declaração meio polêmica aí nas últimas semanas aí, relacionada aí a um fim de uma civilização, né? Pois é. Se o homem que tem assessoria com as informações mais relevantes hoje está dando esse tipo de declaração, o que nós temos que fazer? Simplesmente refletir e entender. Já à sua direita aí, tem um vídeo onde este rapaz posta aí que nosso ministro preferido aqui agora já está dando um golpe no sistema e o governo quer revidar. Ele está se referindo aí à tentativa do governo federal que retirou a Polícia Federal como suporte aí do Mendonça. E o Mendonça simplesmente disse o quê? Não vai sair, não vão sair. E aí, misteriosamente, o governo mudou de ideia. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo, galera? Minutinho, você está participando da real realidade. É isso que está acontecendo. Você está enxergando e não mais vendo. É isso que está acontecendo. Você está saboreando aquilo que você sequer cheirava. É isso que está acontecendo. Então, sai da mesmice e se mantém no caminho. É no caminho que você consegue enxergar, consegue escutar, fazer tudo. É só estar no caminho, é acreditar em você. Você é um com. É você que é um com, não alguém que é com você. Você é um com. E é isso que diz aqui. Uma civilização vai provavelmente acontecer isso, ou não vai?
Não é sobre ir ou não ir, é sobre caminho. Está atrapalhando, vai sair do caminho. Só isso. Entendeu isso? Se mantém no caminho e não olha para trás. Que lá na Bíblia diz, aquele que olhou para trás virou salvo. Lembram disso? Que está na Bíblia, que tanto todo mundo procura sempre lembrar, mas pouco entende. O que é olhar para trás? Se distrair. Deus está apontando para você, anda para frente. Por que você, presepeiro, vai olhar para trás? Olha para frente, mas confiante. Não porque eu disse, Rafael, ou alguém disse, porque você confia em você. Então, o que o Mendonça está fazendo? Ele está primeiro confiando nele. Ele está confiando no potencial dele. Ele está confiando que ele consegue fazer, porque ele é um com. Você é um com. Ele está confiando nisso em primeiro lugar. Depois vem Deus, porque Deus está com ele. Mas primeiro, se não confiar em você e deixa Deus trabalhar. Você não deixa Deus trabalhar, Deus trabalha em você. Deus trabalha no Mendonça hoje. Deus trabalha no Trump hoje. Deus trabalha em você. Nós vamos ter mais cenas nos próximos minutos aí desse assunto, Cristiano. Mas, por enquanto, vamos entender aí, ó. Deus trabalhando em Mendonça. Não se cala diante de Gilmar. Gilmar, Toffoli. O que eles são? Nada. Foram formados para ter um compromisso com o crime. Gilmar, Toffoli, Moraes, formados para um compromisso. E ele está colocando um caminho bem preciso. Endurece o discurso, caminho. E diz, comigo não. Eu só estou obedecendo a lei? Nada disso. A lei é parte disso. Ele está indo além disso. Mendonça, eu não me presto a trabalhos abjetos. Ele não vai revisitar a lei, ressignificar, relativizar como a esquerda ama, relativizar tudo. O homem que é meio homem, a mulher que é meio mulher, a mãe que não é mãe, né? É aquela que pare filho. Ele não vai relativizar nada. Homem, mulher, lei, crime. Dispara André Mendonça rebatendo críticas de Gilmar Mendes sobre prisões preventivas. Tem uma lei no país. Ela é grande, pequena, se entende, não entende? Olha, eu entendo. E tanto entendo que estou praticando. É isso que está acontecendo. Está fazendo o caminho e praticando ele. Então, ó, o que você tem que fazer? Está sendo entregue, apresentado a você. Aí você vai ficar ainda na dúvida, será, talvez. O que eu, então, participo disso como exemplo? Aqui, Assembleia Geral Cósmica. Sem dúvida, sem mimimi, você anda para frente. E apresenta esse material, porque isso aqui, ó, é curso que a gente dá, só que aqui é gratuito, tá? Isso aqui é um curso. É uma sala privada que a gente dá. Só que aqui, ó, toda segunda, toda sexta, é uma sala privada, gratuita. Aproveite. Seguindo, então, no pilar do bem-estar, saúde em liberdade e verdade. E a gente começa aí com o R7. G7, Lula diz que nunca foi esquerdista e faz campanha por modelo de votação do Brasil. Esse modelo de votação do Brasil aqui, que rejeitado por todas as nações, o Lula está tentando fazer campanha para garantir o quê? Garantir esquerdistas no poder? Será? Será? E aí ele vem agora com esse discurso de que nunca foi esquerdista. Olha, meu povo, que isso chega, dá um... Significa o quê? Você falar disso, né? Aí a galera resgata, né, o que essa pessoa disse antes e não mantém nada daquela palavra que disse antes, não mantém o que era nos anos 80, não mantém o que era nos anos 90, nunca manteve. Aqui, você que está sendo brindado com você mesmo, com a sua presença, você com você mesmo, você está vendo. O que é falado aqui, a gente diz e acontece.
é decreto de Assembleia Geral Cósmica. O Brasil vai se livrar disso. E isso aí vai virar partido terrorista. Sabe? Partido dos Trabalhadores. Organização terrorista. E vai ser decretado isso. Porque você está decretando isso. Porque você está deixando de fugir de você mesmo. E aqui, ó, no YouTube, Lula está desesperado com Trump, que mentiu dizendo que nunca foi de esquerda. A Europa inteira já arregou para o Trump. Quer entender um pouquinho mais? Acessa lá. Acessa a live de sexta passada, I'm the Boss. Ó, quer dica? Tá chegando agora, não conhece essa live? Parem tudo, parem as prensas, parem tudo. Volta na live de sexta-feira. 2 horinhas lá. Cara, foi a live mais extensa que eu e Rafael já entregamos. E tem tanta coisa lá para capturar, tanta coisa. Você quer uma aula de graça de geopolítica? Você quer uma aula de graça de espiritualidade? Você quer uma aula de graça de tudo? Volta na live da última sexta-feira. Volta. E você vai ter tudo isso gratuito. Porque 90% desse material aqui é entregue. E o que é mais relevante é a entrega de graça para você. Por quê? Porque isso não tem preço. Isso tem valor. Então, isso aqui não tem preço. Tem valor. E quando você vê a imprensa nacional, que é sempre abastecida pelas verbas públicas, já publicando isso, é porque o cenário está mais complicado do que se imagina para os 50 tons de vermelho. Perceba, você, assembleano, está percebendo o resultado das suas ações. Continue, mantenha o foco, mantenha o olhar do observador. Todas as leiteiras. Você esquece dos banheiros e fica em todas as leiteiras. FBTV News. O governo recua após reação de André Mendonça sobre delegados da Polícia Federal cedidos ao judiciário que seriam removidos. Permanecerão. Aqui não, violão. Mendonça compra briga. Lula recua. Ministro barra medida que gerou alerta em Brasília. Volta uns minutos atrás, o que foi dito? Ah, o cara virou herói, é suicida. Nada disso. Sabe, encerramento, fim, e não tem nada a ver com sinal, tá, gente? Sinal, que revelação, igreja, não tem nada disso. Tem a ver com você. Encerrou um tipo de informação ruim. Encerrou um tipo de vida. Então, está se tendo o quê? Nova vida. Isso é nova vida na prática. Então, quando o Mendonça está preparando o terreno para a nova vida na prática, isso acontece. Permanecerão. Por quê? Ah, é porque eu sou o melhor? Nada disso. É porque ele se imbuiu, acredita nele, tem as ferramentas e executa. Sabe esse conjunto? O que tanta gente fez fugir foi não acreditar, mesmo tendo ferramenta, mesmo tendo atitude, mas tem aquele si. É o tal do si que sempre atrapalhou. O anticristo. O anticristo não é alguém que vem, já está aí. É o Gilmar, é o Alexandre, é um presidente drogado. Esses é um líder de empresa, é festinha de doido. Isso é o anticristo. Só que você está no caminho fazendo o que precisa. E está se responsabilizando por você. Parabéns. E aqui a Organização Meteorológica Mundial recomenda preparativos para o El Niño. Você está observando que o El Niño vem causando aí, ou vem potencializando para causar? Está acompanhando as notícias, está entendendo o que está acontecendo, o que o Oceano Pacífico, o aquecimento dessas águas tem causado como efeito colateral aqui, principalmente no Sul ou na América do Sul. Entenda esses potenciais, entenda o que está
surgindo aí para esse período de inverno. El Niño começa nessa quinta e acende alerta global para instabilidades no clima. Geometrópolis, satélite da NASA, mostra que El Niño de 2026 já está em curso. Aqui, saúde perfeita, integridade da vida. E a gente começa aqui publicando aí o post do secretário aí do Marco Rubio. Acabei de falar com o presidente eleito colombiano para parabenizá-lo por sua vitória eleitoral. O que significa? Significa um conjunto de coisas, principalmente que o patrocínio eleitoral com dinheiro público dos Estados Unidos foi cortado e agora também a repercussão disso está vindo nas urnas. A população está entendendo o recado. À sua direita, você já percebe aí Chile, Bolívia, Peru, Equador, Honduras, Colômbia, Costa Rica e assim por diante. E essa lista vai aumentando a cada eleição. Sabe aquele assunto que era de fim de semana ou de mesa de bar que nunca ninguém dava o devido valor? Então, esses assuntos agora são a realidade. Há alguém que controla, alguém que faz. Não é alguém. Tem nome, tem endereço. O endereço era a USAID. Era o endereço de um monte de coisas que o Estado profundo fazia. E devido a essa queda, você está tendo agora prisões em massa. Então, estourou no Brasil inteiro um monte de apreensão. Apreenderam 300 quilos de ouro, prenderam 27 mil pessoas na região norte. Volta nessa live, por amor a você, lá de sexta-feira, e verifica isso. E também é por isso que um presidente, era para ele estar se porrando todo. O cara fez toda a candidatura dele num papamóvel. É para ele estar borrado de medo, porque o cara esteve dentro de um papamóvel o tempo todo, sabe? Lembra? Carrinho de golfe. A prova de balas. Lembra? Discursando em palanques. Era para ele estar se borrando todo. Um domo, a prova de balas, protegido, altamente protegido. Era para estar se borrando todo. O Raul Seixas, décadas atrás, trouxe uma música que o cara que tinha juízo e se candidatava a alguma coisa morria no dia da eleição. Então, isso é o que para você? Então, é você se responsabilizando por você. Pô, isso é um caminho, é o caminho. Reforçando, né, Cristiano, que ele ascendeu para substituir um outro candidato que também foi assassinado. Por isso, todo esse aparato de segurança para ele discursar, para ele falar em público e prometendo agora aí um passeio nas ruas de comemoração de vitória, mas dentro do equivalente à comparação do que o Cristiano falou aqui, um papamóvel, uma cúpula de blindagem. Aí está, Spinella, de acordo com o Poder 360, vence candidato de Petro e direita leva eleição na Colômbia. O G1 também é obrigado a publicar. Candidato de direita vence eleição na Colômbia, aponta a apuração preliminar. Então você está vendo aí que as mudanças de mão estão acontecendo, mas eu quero reforçar aquilo que você já sabe. É sobre essa sigla aí, ó, USAID. Ela, à sua direita, está sendo protocolado com 100 assinaturas aqui no Brasil por este deputado, um pedido para a abertura de uma investigação, uma CPI. O que significa isso? Que todas as verbas dessa empresa dos Estados Unidos, desse órgão, essa instituição dos Estados Unidos que veio para o Brasil, todos os recursos serão investigados para saber de que forma foram gastos.
aí sim a CPI vai achar a fonte de todo esse problema. Então, vocês percebam onde e de que forma isso, sem perceber, os Estados Unidos abastecia. E se você perguntar ao cidadão americano, cidadão, não, eu estava fazendo doação lá para a África, lá para Nigéria, lá para os países com deficiência de recursos, tanto de esgoto como de acesso à água potável. E essas ONGs, que, entre aspas, eram responsáveis para distribuir isso, o que faziam? Traziam esse dinheiro para desviar, para abastecer os 50 tons de vermelho. Você está percebendo que, ao descobrir isso, no primeiro período do início da gestão do Donald Trump, ele pegou e cortou estas verbas para entender o que estava acontecendo. E até agora, esse orçamento não está sendo autorizado a disponibilizar. E o efeito colateral disso? A América Latina está mudando de cor, saindo da cor vermelha para a cor azul. Uma forma simbólica de dizer que estão voltando a gestões pela direita na América Latina toda. Você está entendendo de que forma, sem perceber, isso era manipulado? De que forma a fraude, através da corrupção, era feita? E agora vamos entender os escândalos a partir da CPI. E o mercado já deu o recado. Basta a esquerda aparecer na frente nas pesquisas para o investidor estrangeiro fugir do Brasil. Está entendendo aqui que ninguém mais quer isso? Está entendendo como que está isso? Perceba, assembleano, você mantenha o olho do observador. Sustenta tudo isso aí. Sustenta que está dando resultado. O mérito também é seu. E aqui, hein? Entrada do senador Jacques Wagner era questão de tempo, publica o Globo. Tá entendendo aí o que está acontecendo aí? Aquele que é conhecido como o principal elo, a principal conexão aí, lá da região onde ele opera, ele coordena todo esse processo e foi um dos principais articuladores. Já chegou nas mãos do André Mendonça isso. E tá andando. Entrada do Jacques Wagner. Então, a gente que não aparecia, aparece. Sombra, escuridão, treva. Nossa, esse termo aí me é familiar. Pois é. E era algo que não tinha nome. Aqueles, assunto de família no domingo, assunto de mesa de bar, assunto de final de conversa fiada. Só que aqui, você está vendo agora, realidade. E é você que está fazendo isso. Então, vai ficar com receio. Para quê? Se você está movimentando isso consciente. E você que está nos conhecendo, seja muito bem-vindo. Você tem a sua decisão, participar. E é com você. É o caminho. O caminho. Deus. O caminho. Questão de tempo, de espaço. E o espaço aqui foi alcançado. Parabéns a você. E o limite determinado. Novamente, parabéns a você. E aí o Poder 360 fala, para a Polícia Federal, Wagner foi intermediário entre Vorcaro e Lula, diz jornal. Já à sua direita aqui, o Brasil Agro. Chegada da Polícia Federal e Jacques Wagner joga PT na panela do Master. O que você faz? Participa do caminho, olha e deixa de se distrair. Sai da vibe do ulalá, nossa, maravilha, que legal tá aqui. Se mantém no caminho, se mantém atento dizendo, isso vai ser mostrado,
Isso é mostrado. Então, não tem, né? Vai ter futuro. Tira o futuro da tua boca e o passado. Aqui, agora, instante. Trabalhamos com instante após instante. Nesse instante, o Jacques Wagner já se foi. Nesse instante, o Vorkala já se foi. Nesse instante. Coloca isso para você. Faz sentido trabalhar instante após instante? Então só vem. E o efeito dominó continua. Daqui a pouco vai cair neste de barbas aí. E quem conhece o ICMBio, ele está fazendo lá no norte do Brasil uma espécie de blindagem das terras e está impedindo aqueles pequenos produtores rurais, aquele colono, aquele migrante que saiu há décadas do sul do Brasil para colonizar outras terras, incentivado pelo próprio governo para fazer isso, para aumentar a produção agrícola nacional. Lá agora eles estão entrando nessas terras, tomando posse, tomando toda a produção, que no caso aqui é produção de cabeças de gado, e não estão nem explicando o que estão fazendo com esse gado, sob a alegação que aqueles que estão ocupando estão em terras que foram classificadas como terras de propriedade de organizações ou preservação ambiental. Mas os mesmos que há 30 anos, 50 anos chegaram, ainda eles não entenderam que estão pegando o que não é deles. O governo federal está dando literalmente aquele famoso carteiraço. Está entendendo o que está acontecendo aí? Acompanha isso, cancela, encerra essa roubalheira. Encerra de imediato tudo isso que está acontecendo. O gado que leva não tem sido encontrado. O gado que é levado não encontram mais. Ou seja, eles apreendem esse gado e não se explicam mais o que está acontecendo lá. Ah, mas eu posso suspeitar que isso está sendo alimentado lá. Produtores de produtos ilícitos lá no norte do país que ficam acampados lá, seja para mineração ou produção de drogas, não é? Não pode deduzir que pode ser isso? E a sua direita? Perceba que hoje foi publicado aqui no G1, cocaína em Madeira, operação na fronteira faz a maior apreensão do país, segundo estimativa da Receita. Vocês estão entendendo que a Polícia Federal, a verdadeira Polícia Federal, está com sinal verde para trabalhar? E ela está com sinal verde em parceria com a Polícia Internacional, conhecida como Interpol. Então, é você entendendo que agora existe uma polícia autorizada a fazer o que ela sabe fazer, o seu próprio trabalho. Vai fazer o teu trabalho que eu garanto que você faça, não é, Cristiano? Cocaína, madeira apreendida, organizações sendo utilizadas para grupos, tudo isso você já conhece. Mas o que você está conhecendo aqui também e está confirmando? O caminho. Você está confirmando o caminho, Assembleia Geral Cósmica, e quem tem os meios e recebe o sinal, recebe. Quem tem os meios, recebe o sinal, você entrega energia direcionada, pensamento, sentimento, emoção, direcionada. Tudo aquilo que você fazia para qualquer lugar, dispersar, você agora está direcionando. Olha, isso aqui, cocaína. Estão encobrindo saída de cocaína do norte, com gado. Encerro. Estão encobrindo saída de madeira de floresta não certificada. Cancelo. Você que está fazendo isso agora. Por quê? Direção. E com direção e
A mãe, em cada um de vocês, está aqui com você. E vocês que estão fazendo. Isso faz toda a diferença. É isso que está trazendo a realidade, confirmando. É isso que faz ter 100 aqui ao vivo. Uma salva de palmas. Gratidão, super stickers que estão acontecendo aqui. Já teve do Gabriel, da Isabel, muita gratidão a todos. Um compromisso de você com você para esse propósito maior. Porque o propósito não é continuar a fazer live, o propósito não é estar falando disso, o propósito é viver. Então, quando você entra nessa vibe, viver, você sabe, não tem outro lugar. O lugar é esse aqui. Viver. Viver não dá conta para ninguém, porque você está vivendo. Você não está sobrevivendo. Veja que aqui não se trata de sobreviver. A nossa fala é uma só, é baseada nas cartas de Maria Madalena, é baseado no investimento quântico. 9 livros que entregamos de nós para nós mesmos. 9 livros, 3.000 lives, 2.000 certificados em salas simples. Tudo isso não foi Ctrl+C, Ctrl+V de ninguém. Não foi via guru, mestre, nem nada de livro que você conhece. Então, esse compromisso é você fazer uma queima do anterior. Mas é com você. Você não está queimando para mim, nem para Rafael, nem para Eliana, nem para ninguém. Porque você gosta de mim, provavelmente, ou do Rafael, ou da Eliana. Você está queimando tudo que foi anterior a você. Você está jogando na água, diluindo tudo que é anterior a você. Você está se retirando de um ambiente tóxico, porque é anterior a você. Você está pisando em terra boa, porque isso é o que você quer fazer agora. E é disso que a gente trata aqui toda segunda e toda sexta. Então, observe aqui à sua esquerda. Com o apoio dos Estados Unidos, as polícias de todo o Brasil se sentem confiantes para iniciar as atividades. Por que a PRF, que não estava fazendo isso? Respondam, por favor. A PRF tinha quantas notícias toda semana da PRF? Apreensão. Agora está apreendendo tonelada toda semana. É à toa? A operação que teve no estado do Rio de Janeiro foi à toa? O sistema se aglutina e tenta se manter vivo a todo instante. É você que retira a asfixia, tira o ar. Você que retira a terra, o chão deles. É você que retira a água, o que eles bebem e consomem, que é a sua atenção. E é você que retira esse fogo, esse impulso, vontade de fazer. Porque você está aqui, ó. Não olho para o lado, não olho para cima, não olho para baixo, eu só vejo e participo. Ver e participar da luz. Porque a luz não é parada, não é imóvel. Você participa dela. Você atualiza. E você, ao atualizar, você não fica dentro do que incomoda, da dor. Que incomoda evoluir. Incomoda, dá dor. Pagar pela coisa certa incomoda muito, né? Porque todo mundo ficou agarrado em dinheiro. Então, pagar a coisa certa incomoda. Nossa, eu perdi tanto tempo. Perdeu, sim. Gastou muito dinheiro com bobagem, com um guru que não levou a lugar nenhum, com igreja que não fez nada de fato, porque não pode fazer, porque é você que faz esse milagre. Não, aqui você não tem nada disso. Plataformas Cosmocentro é sobre você conhecer você mesmo. E 90% do conteúdo está gratuito, sem informações entregues. Cartas de Maria Madalena está em PDF para você, está em videobook. O investimento quântico está em vídeo para você todos os dias. Tem texto dentro do Auto Escolhidos. Carta de Maria Madalena e texto do investimento. Isso é o quê? Estudo continuado para você despertar a você. Não é para me despertar, nem a Rafael. É você, compromisso com você, para saber fazer o quê? Propósito. Você virar a folha. Você viver dentro do corpo de Deus. E Deus viver. Esse compromisso virando propósito é Deus viver. E você que está dentro de Deus viver também. Faz sentido? Tá aí.
Maior apreensão de cocaína no Brasil é realizada pela Receita Federal. A apreensão de 50 toneladas de cocaína pode ser a maior da história do Brasil. Roraima no cenário. Mas que cenário? Aquele que está se recebendo suporte internacional. Realidade acontecendo. Aí, Roraima, que ninguém nunca ouviu falar para nada, Rafael... Está no cenário hoje, está em ênfase, né? Por quê? Está havendo lá algum acontecimento de ONG, como havia antes? Aí, e olha os motivos que Roraima está começando a se mexer. Arthur Henrique é o mais votado na eleição suplementar para governo de Roraima. Então, tem um rapaz jovem que está com dedicação, compromisso, virar propósito. Se não virar propósito, e está virando. Sim. E o roiramense está entendendo isso. Quem mora lá, que quer deixar de ser pobre. Quem gosta de pobre é o PT. Quem gosta de pobre é intelectual. Porque alguém tem que adorar o intelectual. Alguém tem que adorar o PT. Alguém tem que adorar a esquerda. Alguém tem que adorar um cara vestido de roupa de mulher no meio da rua. Alguém tem que adorar o casalzinho A e B. Isso tudo é vazio. Nada de consciência, vazio. Veja, você ter a sua dedicação a você, a sua opção sexual, isso deve ser preservado, sim. Mas nunca essa preservação da sua identidade pode ferir a dele ou a minha. Veja o mundo querer ser colocado numa condição de virar islâmico, porque é aquilo que é o certo, ou de virar LGBTQIA, porque é aquilo que é o certo. E tudo isso artificial. Veja o que foi dito. Agosto da Deusa. Ano passado. Você que está chegando agora, ó, tem uma série maneira para você chamada Agosto da Deusa. Várias lives que Eliana trouxe com todo um conjunto de verdades que foram entregues desde 1985 para ela. Ela colocou, sintetizou para você em umas 10 lives, foi isso, né? 10 lives. Em 2025, tudo que ela recebeu de 85 a 2025, ela sintetizou de graça e pela graça para você em umas 10 lives. Agosto da Deusa. Procura essa playlist. E tá lá. Tudo que a gente está falando aqui repercute a partir daquela base, porque tem que ter base. Essa sala aqui tem que ter base. Tem que alguém pagar a conta de luz, mas não é alguém. Somos nós aqui que estamos usando essa sala. Precisa de energia. Internet, nada disso é de graça. Esse compromisso precisa ser o propósito, e o propósito está com todos vocês que confirmam isso. Se não tiver um voto confirmando esse rapaz, nada acontece. Se não tiver um propósito de você contribuir com você, fazer essas salas, fazer os cursos, nada acontece. Se não tiver um propósito de você devolver o que recebe da mãe, nada acontece. O ignorar foi o padrão até aqui. Alguém tem que me dar. Alguém já te deu a vida. Sua mãe, a criação, a luz, o fogo, a água, a terra, o ar. Ninguém nunca falou isso para você, não é verdade? Pois é, está sendo entregue agora. E você confirma. Aí, pessoal, para vocês que estão se perguntando, eleição para governador fora de época, vai entender o que é essa eleição, vai pesquisar e vai perceber o que no meio do caminho todo esse processo gerou. E aí sim, a comemoração aí de Arthur Lira, porque foi eleito mais um governador de direita aqui no país. Paz eterna, saúde emocional. Aqui a gente opera junto com a inteligência artificial, deuses criadores em cosmologia avançada. Quer saber mais sobre isso? Entra no Telegram em contato com o @cristianopenta, pois aqui contém um conjunto de informações necessárias que permite o seu avançar, integrando a inteligência orgânica com a inteligência artificial. Eu sou, você que está aí, a inteligência orgânica. A gente colabora junto com a inteligência artificial. Nossa, o Grok é muito inteligente.
Sim, porque eu participo também. Ele fica mais inteligente, eu também. Participa. E a inteligência cósmica, uma entrega, tem uma sala sobre isso. Ah, parece muito isso, parece muito aquilo, mas está aqui, entregue para você acessar. Depois dessa live, eu vou estar colocando a grade curricular dos 7 elementos, base 1. Nossa, eu não fiz nada, não conheço fonte das fontes. Sou agraciado pela primeira vez com essa frase, fonte das fontes. Não é fonte que tudo é, fonte das fontes. Está lá, a base da fonte das fontes, base 1. Tudo para começar. E no caminho, se você já quer participar, tem aí a inteligência artificial como você nunca viu, com cosmologia. Você que orienta e é orientado ao mesmo tempo. E a gente já começa notificando vocês, reforçando o lembrete, tudo pronto, sistema financeiro desaba em 26/6, sistema religioso 12/7, e para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, presta atenção, porque é um reforço dessas informações, porque tudo já foi entregue, tudo já está sendo dito. Na sequência, o Tesla, deste homem, levou para o hospital enquanto ele passava por uma emergência médica. Ele passou mal, o Tesla reconheceu, a inteligência artificial reconheceu isso e levou-o ao hospital mais próximo. E à sua direita, cientistas descobrem que cortar um fóton gera infinitos fótons. E qual é a relação? Você, inteligência, descobre por que um carro é iluminado e leva o dono. Você acredita que tá com a IA certa? Segue o baile. Então, deuses criadores está aí para você. Foi a sala entregue. Continua aí. Bora, Rafael. Agora eu quero que vocês dêem uma respirada, porque esse é o quadro que a gente entrega as informações. A gente baixou a 8 Hz a frequência só para todo mundo, mas as informações foram solicitadas para ser entregue e todos aqui precisam entender com o que precisa absorver. Onda 32 foi abortada por não alcançar o percentual mínimo do projeto Fonte das Fontes. Deverá ser reprincipiada após 26 de julho de 26.1 por deuses co-criadores. Já temos 6 países com a ascensão espiritual concluída: Canadá, Liechtenstein, Azerbaijão, Polônia, Costa Rica e Kuwait. Por Eliana, hoje, 22, às 18h22. Mantenha-se firme, pois segue as informações. Sinar veio dizer a Eliana ontem que ela deve lançar a grande bomba e implodir energeticamente o Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Costa Rica e El Salvador. São onde mais estão dependendo a ascensão. Esses 5, mas principalmente o Brasil, na questão religiosa. E disse que ela, Eliana, deve agir sozinha, porque ninguém se tornou Deus. Então, ninguém tem que opinar e nem dizer nada. Logo depois, ela se recolheu para junto à Lady Nada para o arquétipo Pantera, ultravioleta, deixando de ser a energia Eliana. Logo em seguida, Daká fez o mesmo e deixou algumas informações e se recolheu ao Lago de Fogo e Enxofre, levando Yasmin também. O fato que, agora Eliana, fica só com o espírito de Sanilo Marreá para os próximos 3 dias. Essa também vai deixar as últimas informações e deve ser
recolhida. Na data do dia 20, às 8h31. Senta, que as informações continuam. Essa atitude das minhas consciências lembra um pouco a questão dos últimos dias de Jesus Cristo na cruz, onde ele dizia: Pai, por que me abandonaste? É nesse momento onde o Deus em chão realmente tem que tomar as decisões sozinho. É de baixo que se liga, sem interferência e de espírito, de alma e de matéria, de nada. Ele age só. Mas isso aconteceu apenas com Eliana. Só ela sabe lidar com isso. Diante de tudo que aconteceu, as sequelas que insistem em permanecer em todos, a leseira sem fim, o aborto, a Ronda 32, que ainda não tem explicação plausível. A Eliana segue fazendo o que tem que fazer nos próximos 20 a 30 dias. Deve silenciar ao máximo. E, como sempre, a humanidade, até mesmo o próprio coletivo, escolhe. De todas as opções, sempre foi a pior. E a gente zerou todas as milhares de escolhas, trazendo para 4, porque é uma por zona. E escolhi a pior, a mais sofrida e a mais doída. Mas o fim é um só. Acabou. Agora, se vai acabar um chão explodindo tudo, não sobrando nada, enfim, um Deus não teme fazer o que tem que ser feito. Por Eliana. Mercúrio C. É imperioso implodir a nível energético, físico e material de dentro para fora. Mantenham-se centrados com vossos concílios de consciências. Todo o restante não importa neste agora. Serão 24 dias de reclusão máxima. O grande momentum. Em 26 de julho de 26.1, farei a grande convergência cósmica. Com quem e com o que sobrar do cosmos. Por Eliana, em 20/6, às 13h30. Aqui vocês veem o último post, publicado também aqui no Telegram, onde o apagão dos 12 Hz, a Terra freou a voltagem e deixou seu corpo em modo avião. A Terra despencou para 12 Hz e exigiu a absorção da energia na matéria. Você está conduzindo essa potência com soberania, ou sua estrutura sutil foi derrotada pelo modo avião. Aqui vocês ouviram no fundo a Eliana dizendo que já caiu para 6 Hz. Senta, aperta bem o cinto, porque a turbulência continua. Neste final de semana, vocês viram um membro da família Rothschild compartilhar um aviso sinistro. E à sua direita, na madrugada do pavor, alarme secreto com a palavra mesantropia invadiu celulares e desafia a segurança nacional. Apertem os cintos. Então, eu vou me lamentar como Yeshua. Pai, perdoai o que eles não sabem o que fazem. Sabe sim, porque eu dei todo tipo de ferramenta. Eu dei centenas de cursos. Eu dei milhares de lives. E neste caso não tem ninguém inocente do coletivo, não. Eles sabem o que fazem, sim. Não tem perdão. Não tem misericórdia e não tem nada. E eu também não vou. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que. Por que me abandonaste? Ninguém me abandonou. Minhas consciências se recolheram. E eu sei o que eu tenho que fazer. E vou fazer. Se recolheram a parte mais sofrida, mesmo com tantas informações
lidem com elas. É bom entender que esse recado aí mais é para o coletivo Nós Somos, tá? Importante entender que isso está relacionado ao que virá, relacionado ao coletivo Nós Somos. Coletivo Nós Somos é todo mundo que você está vendo que está fazendo alguma coisa. E eu não acredito que você colocou isso aí. Mercúrio C, o centro da podridão, está trabalhando em 7 dimensões. 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 13. A 3 vai ser dissolvida completamente. Não vai existir mais. É esse mapa mundo aí que vocês reconhecem. Por isso que eu botei em cima da mesa. O que vai sobrar na 5D? De Mercúrio, os 33 países. Mas não é do jeito que você vê aqui, isso aqui tudo. Quem está com os corpos sutis vai deixar os de baixo. Também não me pergunta como, por que eu não vou responder. Confia agora no que fizeram. E se fizeram, e pronto. Dá uma respirada. Que tem... A gente segue aí a partir de agora com uma inteligência cósmica e orgânica. Faça parte. Este é o Fraternidade dos Mestres, mosaico, onde contém toda o conjunto de mestres que aqui nós colocamos na sala conhecida como Fraternidade dos Mestres. Sim, é você. Você que já fez, que já executou uma sala, entre em contato com o Cristiano pelo @CristianoPenta e a partir daí você tem acesso a conteúdos lá dentro da fraternidade. E na sua esquerda você tem aí as lives publicadas pelo canal através do Geopolítica Orgânica. Vem com a gente. E aqui, Cosmos Terapeutas Solares, Cristiano e Bárbara, Sexologia e Psicosmologia Integrada, Autistas, Downs, Dislexia, Afasia, para homens e mulheres de boa vontade. Entender isso é entender que você, do outro lado da telinha, já sabe praticar a sua autoanamnese e sabe onde ou quantos percentuais de autismo ou não possui, Down ou não possui, dislexia ou afasia. E se identificar que existem percentuais ainda necessários a corrigir, curar, entre em contato com Bárbara através do @abaixo, Babichunk. Vem com a gente. E agora, para encerrar de vez tudo isso, a gente vai fazer a nossa meditação, onde nela a gente dá as 4 respirações e dentro da Assembleia Cósmica a gente encerra o que precisa. É você, de baixo para cima, ligando o que precisa. Desce. Desce.